Porque se a escola não tem de forma estruturada, institucionalizado, falar de educação sexual, esse adolescente ele vai consumir. E daí a gente volta para o primeiro ponto que a gente tinha falado. O quanto eles têm consumido da internet. E a internet, a gente sabe que tá difícil ser regulamentado o que deve ser dito ou o que não deve, ou então quem acessa e quem não acessa, e eles conseguem burlar tudo isso. E eu sinto isso, como existe uma pobreza de profissionais realmente que estão dialogando com o adolescente, acaba acontecendo que eles consomem qualquer tipo de conteúdo sem filtro. E na adolescência, devido à dificuldade crítica que eles têm de fazer uma curadoria ali de essa pessoa é legal, é uma referência, eu devo seguir, essa daqui, nossa, não sabe o que está dizendo, não é um profissional técnico gabaritado para isso. Como eles não têm essa curadoria, eu sinto que a gente fica numa zona assim muito perigosa, porque a instituição que talvez deveria ter essa responsabilidade de mostrar a educação sexual para prevenir até uma série de problemas que a gente tem, não está fazendo, e eles acabam buscando isso de forma que desestruturada, né? E acho que aí a gente aumenta esse foco deles de ficar vivendo essa fantasia, porque muitas vezes está no campo do proibido, e o sexo vai criando essa construção de que é uma coisa escusa, que eu falo só entre os amigos, mas isso não é falado de forma pública. E isso eu sinto que talvez, vou me arriscar a dizer que talvez também diminua a capacidade deles de se sentirem prontos. Você comentou isso, né? Eles ficam sempre com muita dúvida de. E não é nem pronto para uma relação sexual, é pronto para começar a desenvolver a sexualidade, de Uhum. ter contato com pessoas. E a gente que trabalha com sexualidade muitas vezes fala até para os grupos de pais, né? A gente não fala só sobre coito, a gente também fala sobre afeto, porque até acontecer uma relação sexual, existe uma construção social para isso. Uhum. Né? Ninguém fala, nossa, hoje eu tô com vontade de transar. Hoje em dia já dá, com aplicativo e tudo mais. Mas para o adolescente que não tem essa confiança, essa estrutura, esse conhecimento, o caminho não costuma ser esse. E eu sinto essa pobreza. Eu acho que você que trabalha há bastante tempo com isso deve ter percebido esse intensificado, né? Que a gente não fala de afeto com eles. É, eu tenho a sensação, assim, os programas de educação em sexualidade que a gente teve no Brasil, que a gente tinha no Brasil, e até os que restaram, né? Os poucos que restaram, eles ainda continuam pecando nesse sentido, né? Eles focam na biologia e eles focam, né, na prevenção de ISTs e de gravidez indesejada. Eles ficam muito no campo do proibido, no campo da doença, no campo do limite, né? E eles falam um pouco, né? Nos anos 90 e 2000, eu acho que eles falavam menos ainda, né, dessa questão de afetos, de emoção. Eram modelos de discussão em sexualidade construídos em cima de uma estrutura que era muito definida na sociedade, não binária, Heteronormativa. heteronormativa, né? Então, totalmente cisgênero, não tinha espaço, né? E a gente tem nesses últimos anos uma mudança importante, né? Então, assim, quem era LGBT, por exemplo, não encontrava muito espaço, né, para falar das suas questões, para viver a sua sexualidade, tinha que olhar por espelho para entender o que estava falando e como isso refletia na sua vida. Não se falava de preconceito, de discriminação, de determinante social e cultural na questão da sexualidade. Então, acho que a gente ficava muito nesse campo da biologia e só, né? E da prevenção de doenças e de gravidez. 20 anos depois, você fala assim, opa, então a gente evoluiu. Mas os poucos que existem continuam focando nessas questões, porque é difícil mesmo, né? Assim, é difícil você preparar os profissionais para falar disso, é difícil a escola garantir esse espaço, né? E aí nesse vácuo, né, fica muito fácil o cara se impactar ou influenciar pelo que ele vê nas redes. Então, hoje, né, então se nos anos 90, 2000, a gente falava de educação em sexualidade, de educação para a questão de álcool, cigarro e drogas. Hoje, acho que uma discussão super importante, que não dá para ficar dissociada da discussão de sexualidade, é a questão da educação digital, né? A gente tem que ajudar eles a entender o impacto que o uso das telas pode ter na vida deles, do ponto de vista de saúde física, de saúde mental e emocional, de saúde sexual, como que esse uso das telas faz, de alguma maneira, como que eles constroem as relações deles em cima dessa questão do uso das telas. Então, acho que tem que caminhar junto, né, para que eles possam fazer isso melhor. Agora,
todo mundo tá falhando, né? Os pais estão falhando. Eu ia falar isso. A grande dificuldade é que talvez os pais. A gente vê isso, proíbe, aquele método também bem antigo de educação, de proíbe, daí proíbe as telas e tudo mais. Mas daí o próprio exemplo que o pai tá dando, né? O grande problema nos relacionamentos tem isso. Ah, ele só fica no celular, não olha pra mim. Então, se os pais também estão fazendo isso, eles também não tiveram educação digital, eles não sabem como controlar esse vício de ficar rolando tela e imerso naquele conteúdo. É, Os filhos, eles estão espelhando isso. A criança novinha, no restaurante a gente precisa conversar, então dá uma tela. E não é julgando o pai que faz isso não, porque às vezes realmente é difícil controlar uma criança pequena e aí ela vai crescendo, e o adolescente também. Antes o adolescente ele não queria socializar e ele ia fazer outra coisa. sim, Agora ele consegue estar com os amigos. sim. Ele já não queria antes socializar com os adultos, né? E hoje em dia ele tem os amigos no celular. Você sente isso também? Ah, eu sinto. E eu acho que é isso mesmo, assim, os pais estão falhando em educação digital e em educação sexual também. Essa é uma geração, pensa, a geração que tem filhos adolescentes hoje é uma geração que tem seus 40, 45 anos. Então, é uma geração que foi muito mais exposta a questões de discussão de sexualidade por conta né, de HIV, de discussões que eram muito importantes nos anos 80, nos anos 90. Então, é uma geração que, em teoria, deveria estar, né, mais antenada com a importância de falar sobre sexualidade, falar sobre o digital com os filhos. Pouca gente faz isso, né? Porque tem medo, porque não tem tempo, porque não tem paciência, porque não sabe como vai fazer. Aí delega mais ou menos para as escolas, que não conseguem estruturar isso, não tem espaço para isso, não tem, às vezes, profissional que está, de alguma forma, tranquilo para poder fazer isso. Se a escola e às vezes faz... não tem permissão. Não tem permissão, né? A escola faz, os pais criticam porque fez, mas também eles não... Aí você faz reunião com a escola. E aí você chama os pais e tal. Os pais que vêm são os pais que não precisavam estar lá, que já fazem isso, né? Agora, os pais que reclamam, os pais que apontam, os pais que criticam, são os pais que também não têm muitas vezes, não dedicam esse espaço de tempo para poder discutir com a escola, construir com a escola, né, como que vai ser esse trabalho. E aí, nesse vácuo, acontece isso mesmo que a gente está falando. Eles aprendem na internet e eles têm, às vezes, essa dificuldade que você colocou tão bem, Vitor, essa coisa da intimização, né? Essa dificuldade... Tem uns trabalhos de uso de tecnologia muito legais que eles mostram assim, que quanto mais tempo de tela você usa, maior dificuldade você tem de decodificar emoções no outro, né? E você perde social skills, né? Uhum. Habilidades sociais para poder interagir com o outro. Então você pega um adolescente ou uma adolescente que já tem as suas dificuldades naturais, da idade, inseguranças, autoestima, aquelas questões todas que a gente sempre fala, que está com a habilidade social impactada, em parte por conta da pandemia, né? Em parte por conta de uso de telas, né? Isso, né, no universo de questões de insegurança e autoestima que já estão rolando ali, que tem dificuldade de entender o que o outro está expressando, olhando para a pessoa, não consegue decodificar essas emoções. E aí, assim, tem até um trabalho interessante que mostra especificamente o uso de emoticons e a expressão e a captação de expressão de emoções. Legal. Quanto mais eu uso os emoticons para exprimir as minhas emoções, mais dificuldade eu tenho de falar das minhas emoções e de captar essas emoções no outro, né? Então, é curioso isso, né? Quer dizer, é uma geração que está, de alguma forma, sendo formada, né, com as telas, né? Cada vez mais nós somos homens-máquinas, né? A gente não consegue se desgrudar. Olha eu aqui, ó, eu tô, né? Tenho a minha pauta aqui e é isso, a gente tá o tempo inteiro. E aí, com eles, como que faz, né? Então, acho que a gente tem que dar mais espaço para eles entenderem o impacto que as redes, né, e as telas têm na vida deles e que eles possam treinar melhor, né, essas emoções, essas vibrações, a interpretação do que está acontecendo no mundo.